Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e sobre todas as notícias que podem impactar o mercado no cenário político, corporativo e econômico. Obrigado aí pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo e também aqueles que nos assistem posteriormente gravado. Não esqueçam, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e acessa também esse conteúdo através dos nossos grupos de WhatsApp, onde de forma gratuita nós encaminhamos também em PDF todas essas notícias para você consultar a qualquer momento do seu dia. Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, vamos falar aí sobre o fechamento do mercado na sexta-feira, dia 4, mais um dia de recordes aí para o índice Bovespa, mais uma quebra de recordes, na verdade, né? Fechamos a semana aí com novas altas, havíamos fechado o mês de maio aí saindo da lateralização do índice Bovespa, onde tivemos aí uma rentabilidade positiva, né? Visto que o índice estava aí quase num 0 a 0 até o mês de abril, e o mês de maio saímos dessa zona de conforto e agora alcançamos aí já 130 mil pontos e muita expectativa, obviamente, em torno do índice Bovespa e do mercado de forma geral. Falando aí sobre esse novo recorde na sexta-feira, ainda as commodities, né, e principalmente as altas de Petrobras e Vale impulsionaram o índice Bovespa, principalmente aí em torno do peso que as companhias têm dentro do índice pelo seu tamanho, e esse foi um dos grandes diferenciais para essa retomada, juntamente com a questão aí de shoppings e também a área de turismo aí, que aos poucos com vacinação, imunização da população e redução de medidas restritivas, tem dado uma nova perspectiva aí para o mercado. Apesar de muita oscilação no início da manhã na sexta-feira, principalmente aí após a divulgação do payroll lá na sexta-feira, que nós havíamos falado a semana passada inteira, principalmente aí por conta do peso desse relatório em relação à retomada aí de empregos e da economia norte-americana. Ele veio, infelizmente, abaixo das expectativas, mas ainda assim o mercado reagiu bem pelo número positivo, obviamente não tanto quanto se imaginava. Ainda assim, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, o Fed, continua, né, manteve a sua postura na sexta-feira de continuidade de política monetária expansionista, o que automaticamente aí vai gerar mais valor e também novas altas aí no futuro do payroll e de outras taxas, de outros indicadores aí a nível norte-americano e nível global. Lá fora, ainda falando sobre isso, os investidores tentam ainda mais um short squeeze, né? Só para relembrar, o short squeeze teve aquela situação, a briga das sardinhas e tubarões, né? Em relação a algumas empresas lá nos Estados Unidos. A principal delas foi a Game, agora fugiu o nome, mas vários investidores aí se reunindo através de fóruns do Reddit, né, uma rede social muito utilizada nos Estados Unidos, para combinar compra e venda de ativos, principalmente aí com o objetivo aí de derrubar alguns fundos aí que trabalham com posições vendidas em relação a alguns tipos de ativo. Retomou essa discussão lá fora, inclusive aí com essa tentativa e investidores atentos a isso também na sexta-feira. A Ásia, de forma geral, continua operando aí entre perdas e ganhos, né? China e Japão alternando, um dia uma vem positivo, outro negativo, e assim invertendo, sempre aí sem um sinal específico. Europa continua com leve alta, na sexta-feira, principalmente aí por conta dos bons resultados do PMI da semana, mas ainda preocupa muito na Europa a possibilidade aí de novos aumentos de inflação e automaticamente algumas mudanças aí em relação à política monetária e política econômica desses governos e dos bancos centrais europeus. Já temos lá nos Estados Unidos a grande preocupação, a China também se encontrando em um cenário positivo, parecido, e a Europa e os principais países da Europa também temendo muito essa alta da inflação que pode impactar diretamente aí na retomada econômica e principalmente retomada de emprego e renda da população em geral.
Falando mais um pouquinho de Brasil, por aqui os investidores preocupados aí com a crise hídrica, que é a maior histórica aí que nós vivemos aí nas últimas décadas, CPI da Covid, que continua no radar de todos os investidores, e o aumento de mortes aí por Covid-19, que pode alterar a dinâmica aí da retomada econômica. Se voltar aí a aumentar o número de casos, novas medidas restritivas podem acontecer, o que acaba aí de forma geral preocupando investidores, mesmo em meio a esse bom momento do índice Ibovespa e de diversos outros ativos aí que estão sendo negociados no Brasil. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral. Fechamento aí do dia 4, então, da sexta-feira, nós tivemos o índice Ibovespa aí, fechando a 130 mil pontos, 125, uma alta de 0,40 na sexta-feira, 0,40%. Um grande número, um excelente número aí para quem não imaginava talvez uma retomada tão rápida. Óbvio, agora podemos passar por um período de correção, mas como alguns especialistas falaram aí no início do mês, o índice Ibovespa poderia logo ultrapassar os 130 mil pontos e buscar aí a barreira dos 135 mil, quem sabe aí o próximo alvo, próximo degrau aí para o índice Ibovespa. Óbvio, até que isso aconteça, nós podemos aí ter grande oscilação também. Falando em dólar, o dólar chegou aí na sua menor cotação dos últimos anos, né, chegando aí a R$ 5,03, uma queda aí de 0,92%. Também aí bons números olhando aí para a moeda estrangeira. Óbvio, preocupa principalmente aí as empresas exportadoras, né, ou aquelas empresas que têm aí a sua dívida atrelada à moeda estrangeira, que pode aí ter alguma oscilação nesse sentido, mas o principal, os exportadores que acabam tendo um prejuízo maior nesse sentido, mas também é um bom momento aí para termos uma estabilidade em relação ao câmbio. Olhando aí para os Estados Unidos, Nasdaq aí fechou com alta de 1,47% na sexta-feira, a 13.814 pontos, S&P 500 alta de 0,88 a 4.229 pontos e Dow Jones uma alta de 0,52 ali chegando a 34.756 pontos. Tudo isso aí indicadores positivos após a divulgação do payroll lá nos Estados Unidos. Óbvio, ainda tem preocupações, que vamos falar um pouco sobre isso durante o nosso Morning Call, mas um fechamento muito promissor na última sexta-feira. Olhando também para a Europa, tivemos nova queda do euro já chegando a R$ 6,16, a queda foi de 1,27%, e as bolsas em geral na Europa também fecharam em alta, a Alemanha com alta de 0,39 a 15.692 pontos, na França o CAC teve alta de 0,12% a 6.515 pontos, e no Reino Unido a alta aí foi de 0,07%, uma lateralização a 7.069 pontos. Olhando aí para a Ásia de forma geral, a China teve alta de 0,74 no fechamento de sexta-feira a 14.870 pontos e o Japão queda de 0,40% a 28.941 pontos. Já no cenário de cripto, o Bitcoin na sexta-feira aí fechou com queda de 4,22% e o Ethereum queda de 3,29%. Principalmente essa nova oscilação negativa aí em relação às criptomoedas veio por conta de um tweet do Elon Musk, né, que publicou lá no seu Twitter aí um coraçãozinho partido e também o símbolo aí do Bitcoin, então das criptomoedas, e a gente percebe aí uma forte manipulação do mercado, inclusive com alguns órgãos já olhando para essa possível manipulação de mercado aí feita por Elon Musk através do Twitter, que tem oscilado bastante aí as criptomoedas, principalmente as mais conhecidas, como é o caso aí do Bitcoin e do Ethereum, que são as duas principais criptomoedas que nós temos em negociação hoje. Óbvio, por se tratar aí de um ativo aí sem uma regulamentação específica, é mais difícil esse tipo de controle e inclusive qualquer tipo de ação ou investigação dessa possível manipulação por parte de Elon Musk, mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí durante o Morning Call. Olhando para petróleo futuro, o Brent fechou aí a $70,63 na sexta-feira, enquanto o WTI chegou a $69,41 no fechamento de sexta-feira, dia 4.
2024. Olhando essa questão do petróleo futuro, o petróleo que teve forte alta, alcançando aí as suas máximas dos últimos 2 anos, né? E a gente pode relembrar que há mais ou menos 1 ano atrás nós tivemos uma negociação negativa de petróleo futuro por conta aí dos lockdowns, medidas restritivas e diversos receios em meio à pandemia. E o petróleo retomou muito forte, ultrapassando ainda a marca do recorde do ano passado, e esses $71 do Brent, né, 61, e os $69 do WTI são as máximas dos últimos 2 anos em relação à negociação de petróleo futuro. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, nós tivemos aí por conta aí do bom momento das ações nos Estados Unidos, das bolsas em gerais, nova queda de 8,98%, chegando a 16,42% o índice S&P 500 VIX na sexta-feira. Olhando para metais futuro, também tivemos aí uma leve alta em relação ao dia anterior. O ouro futuro fechou a $1.894 a negociação da onça. Alumínio futuro a $2.454,50 a tonelada, enquanto o ferro refinado aí chegou a $206,29. Ferro refinado aí que também tem tido bastante oscilação, principalmente com a China tentando aí controlar um pouco o preço da commodity, ela como maior importadora de minério aí do mundo, né, ou um dos maiores importadores, tenta controlar o preço do minério, mas a oferta e demanda a nível global acaba fazendo com que tenhamos esse novo aumento, e especialistas também divergem aí quanto a esse super ciclo de commodities, mas o momento é muito promissor aí para as commodities de forma geral, principalmente falando aí de petróleo e ferro refinado, os metais. Olhando aí para os principais fechamentos, aí, principais altas do índice Ibovespa na sexta-feira, nós tivemos aí ontem, na sexta-feira, CVC B3, né, CVC Brasil, subindo 7,40%, chegando a R$ 27,11. Foi a principal alta na sexta-feira. Braskem BRKM5 chegando aí com 5,34% de alta a R$ 58,91. E IGTA3 Iguatemi também subindo 5,02% a R$ 45,58. Além delas temos Multiplan subindo 4,80% a R$ 27,51 e BRML3 BR Malls subindo 4,35% a R$ 11,75. Como falamos lá na abertura, além obviamente das situações de commodities com Petrobras e Vale, que tem muito peso dentro do índice, as principais altas ficaram aí por conta das áreas de turismo e também as situações aí aéreas, né, e shoppings que retomaram aí forte na sexta-feira. Já as principais baixas, principalmente aí olhando aí para a queda do dólar, tivemos aí queda de Goal 4, metalúrgica Gerdau, que caiu 3,20%, chegando a R$ 14,51. Embre 3, Embraer caindo 3,14%, chegando aí a R$ 17,26. GGBR 4, que é Gerdau, caindo 2,78% na sexta-feira a R$ 32,46. Usiminas 5, ainda vivemos a questão da crise hídrica no Brasil, né? Usiminas 5 caindo 2,75% a R$ 19,04 e BRFS 3 caindo 2,48% a R$ 28,65. Temos aí bastante movimentação na sexta-feira também. E olhando um pouquinho aí para o que nós podemos esperar em relação aos indicadores, hoje, dia de divulgação do relatório Focus, boletim Focus, né? As informações, a expectativa dos principais especialistas, economistas dos bancos e instituições financeiras para o ano de 2021 e os próximos anos. Hoje devemos talvez ter uma leitura diferente do boletim Focus, principalmente aí após a divulgação na última semana de altas em relação ao PIB, PMI e outras situações que trouxeram uma perspectiva mais positiva para o país. Então podemos ter essa mudança, vale a pena ficar de olho aí por volta de 8h30 da manhã, já deve ter a divulgação do boletim Focus, vale a pena ficar de olho em relação a isso. Olhando já
para o cenário internacional, hoje nós temos a divulgação da balança comercial da China, das vendas no varejo lá do Reino Unido e da confiança do investidor na zona do euro. Também fatores importantes aí para ficarmos de olho no cenário internacional. Olhando um pouquinho para a questão política, sempre, infelizmente, estamos falando aqui da CPI da Covid, né? Mas ela está no radar dos investidores e os senadores alegam aí aquela estrutura do gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro e tentam novas convocações de possíveis nomes que façam parte aí desse gabinete paralelo. Inclusive, aí já existe desde da semana anterior, inclusive, tentativas aí de levar o próprio presidente Jair Bolsonaro para depor em meio à CPI da Covid. Analistas políticos aí voltam a ressaltar o poder do Centrão e do Exército no governo Bolsonaro, né? Inicialmente existia um controle muito maior em relação ao Exército, principalmente por conta da origem militar do atual presidente Jair Bolsonaro, diversos cargos aí e ministérios, principalmente com militares no poder, mas nesse momento a outra rédea, segundo analistas políticos, estaria na mão do Centrão, o Centrão aí que durante tantos anos aí foi o principal poder, digamos assim, dentro de todos os governos, né? Diversas negociações em todos os governos que nós tivemos anteriormente sempre passaram pela mão do Centrão e ele volta aí a ganhar cada vez mais força desde as eleições aí da Câmara e do Senado, isso já se percebe, mas isso vem aumentando cada vez mais e analistas políticos voltam a ressaltar que basicamente o governo hoje está na mão, as rédeas estão na mão de Centrão e também dos militares do Exército como um todo, o que acaba preocupando principalmente por conta das concessões que são necessárias aí se fazer para conseguir a aprovação de projetos importantes e reformas que tramitam nesse momento aí na Câmara e no Senado. Olhando um pouquinho para 2022, a gente sempre ressalta aqui que basicamente a eleição 2022, a eleição presidencial já começou, principalmente com a polarização Lula-Bolsonaro, né? Mas os outros partidos, de forma geral, também querendo seu espaço, nem que seja para negociar num segundo turno, e também muitos especialistas buscando uma terceira via de opção que não fique aí entre Lula e Bolsonaro. Nesse sentido, o MDB, o antigo PMDB, né, ele está dividido e alguns buscam aí, o atual presidente do MDB busca uma candidatura própria do partido para 2022, mas o partido ainda não consegue levantar um nome que tenha força o suficiente para ser talvez essa terceira via de opção. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai decidir aí sobre um pedido da Polícia Federal para aprofundar investigações de uso de recurso em atos não governamentais. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, inicialmente ela apontou discordâncias e solicitou o arquivamento desse tipo de investigação, mas a Polícia Federal propõe que se aprofunde ainda mais a investigação de uso de recursos no governo em atos antidemocráticos, né? E agora cabe então ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a continuidade ou não dessa investigação, o que com certeza, e conforme definição do ministro do STF, deve movimentar bastante aí o mercado, principalmente por mais uma investigação em torno de diversas situações dentro do governo do presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em discurso, defenderam a manutenção tarifária do Mercosul, divergindo aí da opinião de Paulo Guedes, né? Se você nos acompanha aqui há mais tempo, você lembra que a gente falou aí que o ministro Paulo Guedes, em algumas das suas entrevistas, fala em uma mudança no Mercosul, principalmente pela força que o Brasil tem dentro da economia da América Latina, da América do Sul, e essa mudança no Mercosul, inclusive aí com mudanças tarifárias unilaterais, redução de tarifas unilaterais aí dentro do Mercosul para facilitar principalmente aí e dar maior possibilidade de negociação entre os países. Já o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
já se mostraram contrários a esse tipo de mudança e, obviamente, aí são questões de visão política e visão econômica, né? Mas vale sempre a pena ressaltar essa questão, principalmente por conta da possível boa relação aí de Lula e FHC e um possível apoio de Fernando Henrique aí e o PSDB à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Olhando um pouquinho para o cenário econômico, a Anvisa aí aprovou a importação da Sputnik V e também da Covaxin. Lembrando, a Sputnik V é a vacina russa e a Covaxin é aquela vacina da Índia, né? Existia aí já uma tentativa muito grande de aprovação dessa importação há bastante tempo. A Anvisa havia negado em diversos momentos, principalmente por conta de falta de documentação, e a Anvisa sempre solicitando essa nova documentação. No final de semana, então, a Anvisa agora aprovou a importação da Sputnik V e da Covaxin, mas ambas vacinas, mesmo sendo autorizada a importação, elas têm algumas restrições de uso, né? Então, por exemplo, ali, não utilizar em gestantes, não utilizar em pessoas com alguns tipos de comorbidade, como o caso de hepatites e algumas outras comorbidades. E essas vacinas agora em breve devem chegar também ao Brasil, visto que já existiam negociações avançadas em relação à importação das duas vacinas, mas de modo geral ampliando assim com essa decisão a possibilidade aí de imunização de toda a população e voltarmos a ter uma vida normal o quanto antes, lembrando que existe aí uma perspectiva aí a nível federal de até o mês de outubro, entre outubro e novembro, termos toda a população adulta brasileira vacinada já. O G7, né, os 7 países mais poderosos do mundo, né, 8 no caso, fecharam um acordo mundial para um imposto mínimo aí de 15% para as empresas. Voltando aí, se você nos acompanha há mais tempo, a secretária de governo norte-americana, a Janet Yellen, ela já defendia essa situação, principalmente após ali o Joe Biden, presidente norte-americano, anunciar o seu plano de aumento de impostos, principalmente para as empresas, saindo lá de uma alíquota de 21% e chegando aí a uma alíquota de 29%, né? Desde então, ela trabalha muito dentro do G20, ela já trabalhava e agora dentro do G7 a mesma situação, desse imposto mínimo global para as empresas, né? Chegando aí a um mínimo de 15%, é a decisão inicialmente do G7, para evitar a existência de paraísos fiscais, onde muitas empresas se instalam para pagar menos imposto e ter uma realidade fiscal mais tranquila. Com essa mudança aí, é uma vitória para os Estados Unidos, mas de forma geral também para diversos países ali que sofrem com evasão de recursos quando as empresas se instalam em paraísos fiscais. Com as últimas altas, o índice Ibovespa se afasta aí dos piores desempenhos mundiais. A gente já ressaltou aqui algumas vezes que nesse início de ano, principalmente em um momento em que as bolsas mundiais viviam um excelente momento, o índice Ibovespa estava entre os piores desempenhos mundiais e, obviamente, aí com as altas consecutivas, né, que nós tivemos, alcançando inclusive recorde atrás de recorde, agora os 130 mil pontos, nos afastamos então dessas últimas colocações e voltamos a ter um papel mais relevante, sempre relembrando aqui que os investidores estrangeiros estão mantendo boa parte dessas altas em relação ao índice Ibovespa, visto que aqui no Brasil está existindo muita realização de diversos investidores, inclusive pessoas físicas aí que aproveitam aí o lucro que tiveram e realizam aí esses lucros. O juro longo no país, taxa de juro longa, né, principalmente quando nós falamos aí de DI um pouco mais longo, teve redução nos últimos dias, principalmente por conta da redução do risco fiscal no país e bons resultados divulgados recentemente, como foi o caso do PIB da semana passada, né? O PIB aí do primeiro trimestre veio bem acima do que era o esperado, o que trouxe boas perspectivas, reduz o risco fiscal brasileiro e também essa redução em relação à taxa que o mercado cobra por conta do risco de emprestar recursos, por exemplo, aí para o país de forma geral, né? Mudança no cenário de crédito de recebíveis promete mais competitividade e redução de spread bancário. A legislação mudou
E agora, principalmente os pequenos comerciantes, eles podem dividir os seus créditos de recebíveis, né, e vender esse pacote não para uma única instituição, mas para várias, reduzindo o tamanho desses pacotes e automaticamente buscando com isso aí melhores condições para antecipar os recebíveis de forma geral, e isso automaticamente também deve mexer com o spread bancário, por um lado aí muito positivo, principalmente porque o ganho deve ser maior aí, principalmente aí para ao consumidor pessoa física, que no final das contas aí pode ter uma redução na hora de pagar suas compras lá na frente. E finalizamos aqui com mais uma notícia da Janet Yellen, né, a secretária de Tesouro norte-americano, que em um dos seus discursos no final de semana disse que taxas mais altas de juro seriam positivas para o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e de forma geral para os Estados Unidos, né? Essa declaração pode repercutir bastante no mercado, principalmente aí porque já existe todo um receio em relação à inflação norte-americana e um possível aumento de juros aí do Fed, que vem segurando esse aumento já há bastante tempo, e a fala da Janet Yellen pode trazer aí um pouco mais de incertezas em relação a isso aí para o mercado e automaticamente aí provocar um aumento nas treasuries lá nos Estados Unidos, retirando boa parte dos investidores de bolsa de valores. Entrando um pouquinho em cenário corporativo, para a gente já encaminhar aqui para o final, após a aquisição de mais de 30% da BRF pela Marfrig, né? A gente já fala há alguns dias, a Marfrig vem aumentando a sua participação gradativamente aí dentro da BRF, e o mercado, diversos especialistas apostam então em uma fusão das duas empresas, apesar, obviamente, aí, de a cultura das duas empresas ser um grande entrave, né? Lembrando que lá no ano de 2019 já houve uma tentativa de iniciar uma fusão, uma combinação de negócios das duas empresas que não deu certo, mas agora com a participação aí um pouco maior em relação da Marfrig em relação à BRF, essa situação pode se concretizar e existe então uma grande expectativa aí do mercado em relação às duas empresas. O Banco do Brasil vai incorporar a BESC-VAL. A BESC-VAL é uma corretora, né, uma antiga corretora do grupo BESC, né, Banco do Estado de Santa Catarina, aqui no estado de Santa Catarina, que foi extinto a instituição. A BESC-VAL ainda existia, mas agora a extinção e incorporação da empresa pela estrutura do Banco do Brasil aí foi aprovada aí pelo Banco Central. Então, o Banco do Brasil, BBAS3, incorpora então agora aí toda a operação aí que existia da BESC-VAL em Santa Catarina e no Brasil, né? Mas era a corretora aqui no estado de Santa Catarina. A demanda por voos domésticos aumentou aí mais de 500% no mês de maio, né? Então vimos aí uma crescente, principalmente aí de empresas como o CVC, que acabam intermediando muitas negociações, e também das aéreas de forma geral, com bastante oscilação, principalmente, né, quando olhamos aí no final do mês passado para a Azul, né, quando existia a possibilidade aí da Azul comprar a participação de mercado de outras empresas, que não se concretizou, mas a Azul subiu bastante, e agora, principalmente olhando aí para outros mercados, outros players, como é o caso de Gol, que teve uma demanda bem alta, traz agora boas perspectivas em relação a essa retomada para o mês de junho e também para o segundo semestre de 2021. Lembrando que nós não fazemos recomendação de compra, apenas trazendo algumas notícias relevantes, e obviamente isso pode impactar o mercado e impactar essas empresas de forma geral. O fundo Apollo e outros dois grandes investidores estão brigando aí por uma possível oferta de M&A, né? M&A é a questão de aquisições, fusões, com a Unipar. Lembrando aí que a Unipar, principalmente, aí, é a principal empresa e produtora de cloro e soda e seus derivativos da América do Sul, né? E agora existe toda essa perspectiva e essa possibilidade, tentativa de M&A da Unipar, criando aí uma grande holding aí para que a empresa seja ainda maior do que já é. Isso também pode influenciar o mercado e também as ações dessa e de outras companhias relacionadas ao setor. E por fim, lembramos aqui a notícia que o CEO do Twitter, né, disse em um evento aí no final de semana que ele largaria o cargo aí de CEO do
Twitter para se dedicar ao Bitcoin. E aí vale a pena aqui, como nós falamos do Bitcoin lá no início do nosso Morning Call, enquanto nós tivemos aí Elon Musk mexendo aí com o mercado, principalmente aí com um Twitter de coração partido em relação ao Bitcoin, mostrando aí talvez um descontentamento em relação à criptomoeda. Por outro lado, o CEO do Twitter aqui então dizendo que largaria o cargo para se dedicar ao Bitcoin. Lembrando, isso não é uma recomendação, mas óbvio mostrando aí dois lados da mesma moeda, né? Dois lados do Bitcoin, aonde por um lado Elon Musk aí cada vez mais falando contrário à criptomoeda e jogando aí a volatilidade para o mercado, e por outro lado diversas outras autoridades, como a gente já viu aí alguns falarem, agora o CEO do Twitter falando aí que inclusive largaria o cargo para se dedicar aí única e exclusivamente aí a Bitcoin e outras criptomoedas. Vamos olhar um pouquinho para o cenário econômico hoje, abertura e fechamento de mercado, agora 6h22 da manhã. Já temos aí fechamento na Ásia. A China fechou aí com leve queda, lateralização negativa de 0,06% a 14.862 pontos. E quando olhamos aí para o Japão, nós tivemos aí uma alta de 0,27%, também já temos fechamento lá no Japão, 0,27% de alta a 29.019 pontos, né? O Japão e China normalmente aí nas últimas semanas trabalhando aí em correlação negativa, enquanto um sobe o outro cai, e o Japão aqui retomando então os 29 mil pontos. Já olhando aí para a abertura de mercado e para as negociações na Europa, nesse momento aí nós temos na Alemanha o DAX caindo 0,06%, lateralizando. Na França, o CAC caindo 0,05%. E no Reino Unido, nós já temos uma alta de 0,20% nesse momento, 6h23 da manhã. Olhando para o pré-market nos Estados Unidos, temos Dow Jones aí com lateralização negativa e operando entre ganhos e perdas, mas nesse momento aí queda de 0,03%, S&P 500 queda de 0,20% e temos Nasdaq caindo aí 0,42 nesse momento, 6h23 da manhã. Um dia que promete bastante oscilação, principalmente aí após fortes altas aí na última semana. Então, grandes possibilidades de realização de lucro, muita expectativa aí, principalmente aí por conta dos desdobramentos agora do discurso de Janet Yellen em relação aí a possível aumento de juros que nós falamos lá nos Estados Unidos, e olhando principalmente aí para a Europa ainda muito preocupada com o aumento da inflação. O dia deve aí ter bastante movimentação nesse sentido, e o Brasil, índice Ibovespa, deve acompanhar as bolsas internacionais, lembrando que a forte alta que nós tivemos na última semana pode trazer mais realização essa semana, e o cenário interno também pode afetar positiva ou negativamente o resultado do índice Ibovespa. Nos vemos amanhã a partir das 5h50 da manhã para a gente falar sobre o fechamento de hoje, o que aconteceu no mercado hoje, e também darmos um panorama amanhã. Obrigado pela sua companhia, te vejo amanhã a partir das 5h50. Um abraço, bons negócios, até lá, tchau, tchau.